Paz de Cristo, meus irmãos amados, que bom estarmos juntos mais uma vez nesse encontro, estudo dessa carta maravilhosa, onde Deus tem assim nos edificado, nos abençoado. Mas antes recebo o meu abraço, o abraço da Dulce. Nós estamos em oração pela igreja, pedindo ao Senhor que continue nos guardando, nos protegendo e que nós possamos chegar até o final, não só o final da pandemia, o final da carreira, completar a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, o qual Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, nosso sumo sacerdote, que intercede, vive intercedendo por nós, à destra de Deus Pai, e graças a Deus por isso. Quero convidar os irmãos, domingo, 9h30, nós estaremos juntos ali na congregação, adorando a Deus, comendo a ceia do Senhor, dando continuidade ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, onde nós vamos entrar no verso 6, quando Jesus disse para a gente não dar pérolas aos cães, né? Vamos estudar sobre esse assunto com a ajuda de Deus. E no domingo à noite, nós estaremos às 18h30 adorando a Deus, dando continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, né? Estamos caminhando com a ajuda do Senhor, Deus tem assim nos abençoado em Cristo Jesus. A transmissão é sempre pela manhã às 10 e à noite às 19h, a gente transmite a pregação da palavra de Deus para você que não pode participar conosco da congregação. Muito bem, então nós vamos estudar a palavra do Senhor e nós estamos nessa carta no capítulo 7 e no versículo de número 20, onde nós vamos tratar nesse encontro. Diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 20 ao 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes, mas este, Jesus, com juramento por aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aleluia! Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Ora, este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo, eu gosto muito quando ele coloca esse verbo no gerúndio, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Que delícia! Aleluia! Maravilha! Vamos orar, amada Igreja de Cristo. Pai Celestial, queremos te agradecer pela sua doce palavra. Queremos te louvar, Senhor, porque tu és aquele que providenciou a tão grande salvação para nós, pecadores, miseráveis. E agora nós fomos adotados, somos filhos. E o Senhor agora, através de Jesus, nos salva e através de Cristo que vive a interceder por nós como sumo sacerdote da nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa família, guarda a família dos meus irmãos, que nesse encontro tu possas nos tocar, tu possas nos abençoar, tu possas edificar a nossa alma pela instrumentalidade viva da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus amado, nós dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito,
Espírito, dependemos, ó Senhor, do poder das Escrituras na nossa vida. Fala o nosso coração, nos fortalece, nos abençoe, edifica, Senhor, assim a nossa alma, em nome de Cristo Jesus, e que a Igreja de Deus diga amém. Ok, meus irmãos, estamos avançando nessa carta e o que nós não podemos perder de vista, isso é importante para nós, preste atenção, que o escritor estava escrevendo a um povo hebreu convertido, messiânico, que tinha crido em Jesus Cristo. E o que ele faz com esse povo que tinha um conhecimento profundo da Torá e dos profetas, dos salmos, que conhecia as promessas messiânicas, né? Ele usa uma analogia entre Cristo e o Velho Testamento para mostrar que Cristo primeiro era a promessa, era o Messias, e para mostrar que Cristo também tinha um sacerdócio superior, que Cristo era o antítipo de todo tipo do Velho Testamento. Eu tenho falado para os irmãos que essa palavra antítipo significa o cumprimento do tipo. Então, ele trabalha em cima das Escrituras, mostrando que Cristo ele é o cumprimento, aquele que deveria de vir e veio de fato, né? O escritor usa muito material para mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Levítico, que esse sacerdote de Levi teve início lá em Arão, que foi o sumo sacerdote estabelecido pelo Senhor, separado pelo Senhor, como todos os outros sacerdotes da tribo de Levi. Aí ele faz essa analogia mostrando que Cristo ele é superior. E como é que ele faz isso? Nós vimos no último encontro que ele usa o Salmo 110, que vamos falar novamente dele, porque esse bloco ele usa o Salmo 110 novamente, mostrando que Jesus tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e que é uma ordem superior. Por quê? Porque foi Melquisedeque, quando se encontra com Abraão, ele abençoa Abraão, e o escritor aos Hebreus tem uma interpretação da seguinte maneira, que o superior é quem abençoa o inferior. Então ele chama Melquisedeque de superior a Abraão, ou Abrão, que é o pai da fé, que é aquele que começou a chamada, o povo hebreu, aquele que Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2, Mateus começa a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus era o filho de Abraão, a descendência, melhor dizendo, de Abraão. Então, Abraão, que é o querido, é o admirável do povo hebreu, aí o escritor diz o seguinte, olha, Melquisedeque é superior a Abraão, e esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que é o nosso sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote nessa ordem superior, é uma ordem de Melquisedeque. Então, ele trabalha com esse argumento, um argumento de autoridade, porque ele faz a interpretação das Escrituras, é o que gera autoridade, autenticidade no argumento do escritor de uma maneira maravilhosa. Então, o que ele faz? Vamos dar uma recapitulada no contexto antes de nós entrarmos nesse bloco. No capítulo 4, no versículo 14 a 16, ele pega Jesus e mostra Jesus como o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as fraquezas, semelhante a nós. Então, ele vem com esse argumento, mostrando que Jesus não é um sacerdote qualquer, mas é um sacerdote cheio de compaixão, que foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu em momento nenhum o pecado, graças a Deus por isso. Então ele tem a autoridade de interceder por nós, por conhecer as nossas fraquezas, mas por não ceder às nossas fraquezas, Jesus se compadece por nós. Então no capítulo 4, verso 16, o escritor tem esse argumento. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, o que ele faz? Ele coloca Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Então, ele tem esse argumento maravilhoso. No capítulo 7, do verso 4 ao verso 10, ele mais uma vez coloca Cristo como um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Ele especifica. No capítulo 7, no versículo 11, no versículo 19, ele coloca o sacerdócio levítico teve fim pela incapacidade dos homens, porque os homens morriam e os homens eram substituídos
devido à morte, mas Cristo tem um sacerdócio eterno. Então percebam que no capítulo 4, 5, 7, todo o capítulo 7, que a gente ainda está em cima dele, o escritor tem um argumento em cima do sacerdócio de Cristo Jesus, esse que ministra a destra de Deus Pai. Isso é muito importante para nós, na qualidade de igreja. Nós que cremos em Jesus, cremos na morte dele, porque foi o clímax da redenção. Lá ele leva os nossos pecados na cruz, lá na cruz ele vence Satanás, mas ele é levado ao túmulo, ele ressuscita, ele ascende, e ele, ao ascender, ele se assenta à destra da majestade. Só que ali não é para ele descansar, mas ele continua, ele vive, como ele coloca aqui o verbo no gerúndio, vivendo para interceder por nós. Então, ele nos ama profundamente, ele se compadece profundamente, ele continua o seu trabalho e vai continuar o seu trabalho até o arrebatamento da igreja, quando a igreja será arrebatada e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí, quando nós estivermos para sempre com o Senhor, um corpo incorruptível, recebendo do Senhor a bênção plena da salvação, aí sim nós estaremos adorando o Cordeiro, aí nós não vamos mais precisar da intercessão do sumo sacerdote, agora nós só vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas no bloco que vamos entrar, e aí agora a gente entra no bloco propriamente dito, e vamos lá então. No versículo 20 ele começa com um termo maravilhoso, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, quer dizer, aqueles levitas, aqueles sacerdotes, sem juramentos, são feitos sacerdotes. Não sei se você percebeu o contraste, a importância do argumento, o peso da palavra que o escritor coloca aqui, né? Cristo é um sacerdote com juramento. Agora, o que isso significa? O que significa um sacerdote com juramento e um sacerdote sem juramento? O que isso significa? Que o juramento é o carimbo da autenticidade de Deus, né? Dizendo o seguinte, que esse sumo sacerdote é o único da espécie. Não existe outro igual. É o sacerdócio perfeito, né? E como vem esse juramento? Esse juramento vem com confirmação, né? E a gente pode encontrar alguns tipos de confirmação desse sumo sacerdote que nós adoramos, servimos e que dependemos dele. Primeiro, confirmação. Quando Jesus sai das águas do batismo, o céu é aberto, o Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai diz do alto: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como o Pai confirmando, né, esse chamado messiânico e sacerdotal, também, obviamente, para a pessoa do Filho. E quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, aí aparece Moisés e Elias, e Pedro se empolga e diz: Senhor, vou fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés, outra para Elias. Aí mais uma vez o pai diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi, né? E quando Jesus morre e ascende, os discípulos estão no cenáculo, o Espírito Santo é derramado. Jesus recebe a promessa do Pai e derrama, o Filho derrama a promessa, o Espírito Santo sobre os 120, e a descida do Espírito Santo é uma confirmação que o sacrifício do Filho foi aceito pelo Pai. E o último ponto da confirmação desse, como diz assim, essa promessa, e essa promessa é, vamos dizer assim, mais clara no próprio texto, que o que o salmista faz. Voltemos então aqui para o texto. Mas este conjuramento por aquele que disse, aqui que é, vamos dizer assim, o clímax desse juramento: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O que o escritor está fazendo aqui? Ele usa as escrituras, ele vai no Salmo 110, que nós fizemos considerações semana próxima passada. Mas o que isso significa?
quando ele fala do juramento, Jesus feito sacerdote com juramento, né? E os outros sacerdotes eram sem juramento, e ele, no seu argumento, ele traz a autoridade desse juramento que é a Escritura. A autoridade que é a palavra de Deus. Ele usa mais uma vez o Salmo de Davi. E ele não está falando o que ele está querendo apoiar o seu argumento. Que ele não está falando de um argumento filosófico, ele não está falando de um argumento da tradição, ele está falando de um argumento divino, porque quando ele usa a Escritura, ele está pautando seu argumento dentro daquilo que é divino. A palavra de Deus é divina, a palavra de Deus tem autoridade, então ele usa a Escritura. Isso define com autoridade o seu argumento, mostrando que o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio qualquer. Não foi Jesus que se fez sacerdote, mas foi o Pai quem lhe deu essa autoridade. E esse sacerdócio, ele é confirmado pelo Pai. E esse belo salmo, Salmo 110, que é o Salmo de Davi, e ele se divide em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 3, Davi fala sobre o reinado de Cristo, mostrando que Cristo iria destruir os seus inimigos. Do capítulo 4 ao versículo 7, nesse Salmo 110, Davi fala sobre o sacerdócio de Cristo. Então, uma nota importante, a revelação do sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, porque é isso que o Salmo 110 mostra. Agora, só que a pergunta é o seguinte: o que isso significa para nós? Isso é muito importante, porque quando a gente vê esses argumentos teológicos, a gente estuda, a gente recebe luz sobre isso, mas o que isso significa para nós? Isso significa, eu repito mais uma vez, que deve trazer fé no nosso coração, que deve trazer paz no nosso coração, que deve trazer esperança no nosso coração, porque esse sacerdote que está à destra de Deus Pai, ele é um sacerdote com juramento. E quando a gente vai para a palavra de Deus, quando Deus faz o juramento, a gente encontra mais um argumento do escritor aos Hebreus, quando ele fala que Deus, não vendo ninguém com quem jurar, é superior por quem jurar, ele jura por si mesmo, e Deus é fiel na sua palavra, e esse sacerdote significa que esse ministério de Jesus, à destra de Deus Pai, em favor da nossa alma, é um ministério que não vai se cessar, é imutável, é eterno, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar intercedendo por nós, até o arrebatamento da nossa alma na vinda de Cristo, ou até a nossa morte, quando a nossa vida nessa terra se cessar. E às vezes nós ficamos cansados, às vezes nós ficamos meio claudicante na nossa fé, às vezes nós ficamos assim um pouco abatidos, mas de repente o Filho começa a interceder por nós e nós somos renovados, nós somos avivados, nós somos transformados, porque o Filho está lá cheio de compaixão pelas nossas almas, intercedendo por nós, esse sumo sacerdote que a morte não pôde contê-lo, ele ressuscitou, ele venceu a morte e está lá vivendo à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, quanto os outros sacerdotes, os sacerdotes levitas, e a morte cessou o ministério desses homens, e mais, não houve juramento para que eles pudessem ministrar, mas o Filho, sim, ele é um sumo sacerdote com juramento, e nós podemos ter paz e confiança nisso, porque o argumento todo é em cima da revelação das Escrituras. O autor aos Hebreus, por que ele usa a Escritura do Velho Testamento? Porque os hebreus conheciam bem o Salmo, os hebreus conheciam bem Davi, os hebreus sabiam que Davi entendia o que era um sacerdote levítico, porque ele tinha levitas no tabernáculo que ele fez, na tenda que ele fez para colocar a arca, ele tinha Asaf, ele tinha
o ministério de música, ele próprio era um músico, um compositor, ele entendia bem do sacerdote levítico, mas Davi, na inspiração, ele tem uma revelação de Jesus como um sacerdote numa ordem superior. Isso, irmãos queridos, deve acalmar o nosso coração. Aquiete o seu coração, confie no Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele que não só cuida de nós no sentido de proteção, de nos livrar do lobo, de nos livrar dos laços de Satanás, mas ele também é aquele que está nesse ministério maravilhoso e eterno, né? Então a pergunta foi: o que isso significa para nós? Que nós estamos seguros, que nós que corremos por refúgio, nós estamos seguros, a âncora da nossa alma, a segurança da nossa alma é Jesus, né? A âncora da nossa alma não está em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar, em nenhum outro movimento. A âncora da nossa alma está no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós estamos nesse refúgio, nesse esconderijo do Altíssimo. Então, levante a sua cabeça, se renove no Senhor Jesus Cristo, ore para Ele, não deixe de olhar firmemente para Ele, de continuar caminhando, né, olhando para o Pai Celestial, nessa pessoa maravilhosa, nesse prisma de Cristo Jesus, nesse sumo sacerdote que intercede por nós. Deixa eu te falar uma coisa, guarde isso bem claro no seu coração. Nós não estamos entregues à nossa incapacidade e às nossas fraquezas. Se os irmãos olharem bem a doutrina do sacerdócio de Cristo, o que podemos ver claramente? Que ele primeiro é uma oferta, ele vai à cruz como um cordeiro. Então, ele se entrega por nós, ele morre pelos nossos pecados. Nossos pecados são pagos na cruz do Calvário. Depois ele ressuscita, ele ascende, derrama o Espírito Santo sobre nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E depois ele vive a interceder por nós. Qual é a conclusão clara que nós temos? Que nós somos miseráveis, que nós somos incapacitados, que nós somos fracos, que nós dependemos do Senhor. Um dia nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós dependemos dessa graça maravilhosa do Senhor. Eu repito, nós não somos entregues à nossa incapacidade. Eu morri por vocês, o Senhor poderia dizer. Eu levei os vossos pecados, né? Então, está tudo pago. Agora vocês, né, decidem, vocês têm responsabilidade, e nessa responsabilidade vocês precisam marchar. Mas ele não faz isso com a gente. Eu sei que a gente tem responsabilidade, mas nós não somos entregues às nossas debilidades. É como um pai, né? Eu que sou pai, né, de 2 filhos, já homens casados, que eu já sou avô, eles já têm filhos. E aí eles casaram, meus filhos casaram, agora eles são responsáveis, vocês estão trabalhando, são formados, têm família, e então, como diz as Escrituras, né, o homem se une à sua mulher, serão os dois uma só carne, e agora com ele mesmo, a família dele, e ponto final. Parece simples e teórico, na teoria parece que funciona assim, mas a prática não é bem assim que acontece. Eu, como pai, eu sei que eles têm responsabilidade deles, da família deles, mas eu estou aqui atento, orando diariamente por eles, intercedendo por eles, ligando para eles. Aí quando eu ligo, eu sinto o tom da voz deles. Às vezes eu ligo para eles e aí sinto o tom, aí no outro dia eu volto a ligar: como é que você está? Eu não estava muito bem ontem, está melhor? Então aquela preocupação, né? Mesmo eles sendo assim responsáveis, independentes, mas eu como pai, né, fico preocupado, fico antenado com a vida deles, com a esposa, com os netos. Então eles vão ser filhos, as minhas noras vão ser filhas, os meus netos vão ser filhos, e eu vou ter uma preocupação, até eu morrer, eu vou ter uma preocupação com eles, né? Vou ter um cuidado com eles, né? E eu que sou mau, eu que sou limitado, fico
nessa sensibilidade com a vida deles, quanto mais o Senhor, que nos ama profundamente, que sabe profundamente das nossas debilidades, de fato. Aí o que que ele faz? Ele vive a interceder por nós, mas nós temos uma segurança, porque eu posso falhar no meu discernimento, né? Muitas vezes eles passam coisas que eu não percebo, né? Muitas vezes eles passam crise que eu não sinto o tom da voz deles, que eles conseguem não mudar o tom da voz, mas ele, o Senhor, não, ele sabe tudo o que passa com você. O Senhor sabe tudo, ele conhece toda a tua e a minha debilidade. Então, ele vive a interceder por nós, ele está se compadecendo por nós. Então, vamos voltar ao texto e vamos ver como o escritor aos Hebreus continua no seu argumento progressivo, esse argumento que nos dá segurança, que deve produzir paz no nosso coração, nessa guerra que nós estamos passando, mas nós vamos passar, porque ele vai nos ajudar. Vejam só o que ele diz. Vou repetir o versículo 11. Mas este Jesus, com juramento por aquele, o Pai, que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, né? Tu és sacerdote para sempre. Aí, por isso, veja o versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom, esse versículo 22 é muito rico. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir a definição de fiador, que obviamente quase todo mundo conhece. O que significa um fiador? É aquele que se compromete com a obrigação de outra pessoa, né? O cumprimento de outra pessoa. O fiador diz o seguinte: eu sou fiador dele, se ele não pagar, eu pago. Eu garanto, eu garanto, deixa comigo, né? Aí quando olhamos para a salvação, quem de nós pode se garantir sozinho nesse caminho até o céu? Quem de nós, a confessar o Cristo como Salvador, pode dizer assim para o Pai: Pai, eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador, e agora eu tenho responsabilidade, eu vou me esforçar, porque a sua palavra manda eu me esforçar, eu vou perseverar, porque a sua palavra manda eu perseverar. Mas a pergunta é, mesmo nós tendo essa responsabilidade sobre as nossas vidas de perseverança e de responsabilidade, quem de nós pode chegar até o final pagando tudo que é devido ao Pai? Ninguém. Ninguém. Mas o que aquieta o nosso coração, não obstante, não tira a nossa responsabilidade. É esse versículo 22, quando o escritor diz, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Quer dizer, ele cumpre com a obrigação que nos cabe. Não obstante a gente lutar, perseverar, guerrear, se debater para se manter fiel. Mas como? Como? Misericórdia! Como nós podemos, né? Aí vem João, diz: quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado se faz mentiroso. João não está dizendo isso para o seu argumento no contexto, dizer, viva de qualquer maneira. Não, no próprio argumento dele, ele diz o seguinte, né? Que aquele que nasceu de Deus não pode viver na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Então, em nós permanece a divina semente, mas sempre não, às vezes nós erramos o alvo, infelizmente, e quando nós erramos o alvo, aí ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, e a gente fica nessa luta, e de repente, quando a gente, tipo assim, a gente fica doente ou sente alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é confessar o pecado 300.000 vezes. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós reconhecemos a nossa debilidade.
Reconhecemos. Vai para um leito só de dor para ver como você vai ficar confessando lá fraquezas 320 mil vezes. Senhor, misericórdia de mim, misericórdia. Pega um Covid desse na vida para ver quantas vezes você vai ficar lá. Senhor, me prepara, tem misericórdia de mim. O que isso mostra para nós? Que nós somos incapacitados, nós somos impossibilitados, mas o que traz segurança para nós? Que nós temos um fiador. Temos um fiador. Esse fiador é alguém superior a Arão, é alguém superior a Moisés, é alguém superior a Abraão, é alguém superior a Moisés, é alguém superior a todos os tipos do Velho Testamento. O nome dele é Jesus Cristo. O nome desse fiador é o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, aquieta o seu coração. Nós vamos para o céu, garantido nele. É ele que nos garante essa grande, maravilhosa bênção. Agora, só que nesse versículo 22, o escritor diz uma coisa mais profunda um pouquinho. Ele diz o seguinte, que ele se tem tornado fiador de superior aliança. Esse termo é importante, né? Agora, se há uma superior aliança, por dedução, porque a Bíblia não afirma, não fala de inferior aliança, por dedução, nós podemos dizer que há uma inferior aliança, né? Por que a gente chama, por que eu concluo por dedução de inferior aliança? E o que significa essa superior aliança, ou melhor dizendo, quais são essas outras alianças? Quando nós olhamos para o próprio Velho Testamento, o escritor aos Hebreus era habilidoso por demais nessa escritura, nós podemos ver que existem 5 alianças no Velho Testamento. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e aliança com Davi. Todas essas 5 alianças, elas ficavam aos pés do Monte Calvário. Elas apontavam para a cruz, apontavam para essa superior, que o escritor chama de superior aliança, né? E os escritores hebreus, eles conheciam bem esse termo, eles viviam dentro de aliança, o que não é muito comum, quando nós chamamos de aliança, a gente chama até um anel de aliança, né? Ah, tem uma aliança no meu dedo, que na verdade isso aqui que eu uso não é um anel, é um anel, mas que aponta para uma aliança. Mas os judeus, eles conheciam bem esses argumentos, aí vem os escritores hebreus, usando esse termo, olha, ele é fiador de superior aliança. Para um hebreu é dizer, peraí, poxa, nós temos 5 alianças, nós temos aliança com nosso pai Abraão, nós temos aliança com Moisés, né? E aí nós sabemos que os hebreus, quanto a Moisés, beiravam assim uma idolatria, né? Não idolatravam, obviamente, mas eu estou forçando aqui uma barra no termo, eles quase beiravam a idolatria com Moisés. Aí Jesus falou assim, não sou eu não acuso vocês, quem acusa é Moisés, esse aí que vocês falam assim, nós somos discípulos de Moisés. Então Jesus vem nesse pacote maravilhoso de superior aliança. Mas uma outra pergunta, quando o escritor se refere à superior aliança, ele está se referindo a uma aliança com qual descrição? Porque quando nós falamos de aliança, toda aliança tem uma descrição. E essa superior aliança tinha uma descrição dentro do Velho Testamento. Aí ele sai da Torá e vai para os profetas. Na própria carta aos Hebreus, ele faz isso. No capítulo 8, né, no versículo de número 8, o que o escritor faz agora? Depois a gente vai chegar nesse bloco, a gente vai fazer uma consideração sobre esse bloco. Ele usa Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Está aqui, em Hebreus 8. Eu vou ler aqui com os irmãos. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Essa nova aliança é que o escritor, no capítulo 7, no versículo de número 23, chama de superior aliança. Vou continuar.
firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, né? No dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Ele faz aqui uma menção específica, aliança com o povo de Israel ou com Moisés, que na verdade foi com o povo de Israel, né? Para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, o Senhor, através dos escritores hebreus, diz que eles quebraram essa aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, vamos ver a descrição dessa nova aliança ou superior aliança. Ele diz o seguinte: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, mais uma vez, mostrando aos irmãos que o escritor ele volta ao Velho Testamento. Por quê? Por que? Eu pergunto novamente, ele faz isso. E eu respondo, dou a mesma resposta, para mostrar a autenticidade da sua doutrina. Qualquer argumento que é baseado na inspiração das Escrituras, ele tem autenticidade, ele tem poder. Então, ele faz isso. O que isso significa para nós? Significa que quando começamos a participar dessa vocação, porque o escritor de Hebreus, ele coloca isso no capítulo 3, que eu já fiz consideração com os irmãos, quando ele diz o seguinte: deixa eu lembrar você, deixa eu trazer a sua memória, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, não é uma vocação humana, nós participamos de uma vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, aqui ele já começa a, vamos dizer assim, a acenar sobre o tema de sacerdócio. Então, ele diz o seguinte: nós que participamos dessa santa vocação celestial, melhor dizendo, da vocação celestial, considerar atentamente, né, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, nós precisamos considerar esse Cristo maravilhoso. Isso significa que, quando recebemos Jesus como Salvador da nossa alma, nós passamos a viver dentro dessa nova aliança. Aí, qual é o argumento do escritor neste capítulo 7? Deixa eu deixar isso bem claro na mente dos irmãos. O assunto é sacerdócio. Ele está fazendo uma analogia entre o sacerdócio levítico e o sacerdote de Jesus e usa o Salmo 110 para mostrar que nosso Jesus é de uma ordem superior. Aí, no mesmo bloco, ele diz que Jesus ele se tornou um fiador de uma superior aliança. Aí, no capítulo 8, ele descreve essa superior aliança, voltando a Jeremias, capítulo 31, ao versículo 31 a 34. E a pergunta é: o que isso significa para nós? Isso significa que nós que participamos da vocação celestial, por favor, irmão, entenda isso, para que tu sejas renovado, para que tu sinta esperança, para que tu sinta seguro na fé. A nossa fé, ela tem fundamento, a nossa fé é viva, a nossa fé está baseada não numa filosofia, a nossa fé está baseada numa teologia, com a autoridade das Escrituras Sagradas, no poder do Espírito Santo. Então a pergunta é: o que isso significa para nós que estamos dentro dessa superior aliança? Aí eu vou, dentro dessa descrição do capítulo 8, eu vou colocar os pontos para você. Hebreus 8:10, essa superior aliança ou nova aliança, diz: na nossa mente, o Senhor diz: eu vou imprimir a minha lei. Então, ele é superior, ele é fiador de superior aliança,
em Cristo Jesus, participamos da vocação celestial e ele imprimiu na nossa lei a sua, ou melhor, imprimiu na nossa mente a sua lei. Sabe lá o que é isso? Nós temos a mente de Cristo. Nós fomos transformados. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. A nossa mente foi transformada, porque na nossa mente foi imprimido a lei do Senhor. E ainda no capítulo 8, no versículo 10, agora a parte B, o Senhor disse que no nosso coração seria imprimido a lei do Senhor. Então, nessa superior aliança, o que o Senhor fez conosco? Ele imprimiu no nosso coração. Agora, se a gente prestou atenção no texto do capítulo 8, o Senhor disse que ele fez uma aliança quando o povo saiu do Egito. Os irmãos estão se lembrando, ou os irmãos se lembram, que quando o povo estava no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai e o Senhor escreve em tábuas de pedra a sua lei. E dentro desse contexto, quando o escritor fala de uma nova aliança, ele fala assim: eu agora vou imprimir no coração de vocês, na mente, e a minha lei na mente, e vou imprimir a minha lei no coração de vocês. E o que o escritor estava querendo dizer para os leitores originais? Agora a lei não é mais imprimida em pedra. Agora a lei é imprimida no nosso ser. Nós participamos dessa superior aliança, irmãos. E ainda assim, olhem só o grau da nossa debilidade. E ainda assim, ele é fiador dessa superior aliança. Aleluia! Isso significa que nós estamos seguros. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Voltando ainda para a descrição dessa nova aliança no capítulo 8, agora no versículo 12 desse capítulo 8, ele diz: com as nossas iniquidades, o Senhor irá usar de misericórdia. Então, na nova aliança, o Senhor usa de misericórdia com as nossas iniquidades. Isso não significa que nós podemos viver deliberadamente no pecado. Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como eu vou viver em pecado? Eu que já morri para ele, ou nós que já morremos para o pecado. Não tem como mais a gente viver no pecado, porque agora o Senhor, nessa nova aliança, com as nossas iniquidades, ele usa de misericórdia, e nós morremos para o pecado, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Né? Ainda no capítulo 8 de Hebreus, verso 12, parte B, ele diz: dos nossos pecados o Senhor jamais se lembrará. Você pode dar um glória a Deus? Então, recapitulando: primeiro, na nossa mente é imprimido a lei. Segundo, no coração é escrito. Né? Desculpe, eu pulei aqui um ponto da descrição importante, que é o versículo 11. O Senhor disse: ninguém mais ensinará ao seu próximo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Então, dentro dessa superior aliança, dentro dessa nova aliança, aqueles que estão inseridos no capítulo 3, do versículo 1, que participam da vocação celestial, todos conhecem o Senhor. Um conhecimento espiritual, revelatório, como o Senhor disse para Pedro: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai Celestial foi quem te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E todos quantos vivem dentro dessa nova aliança têm essa revelação. Não tem como, não tem como alguém que participa da vocação celestial, não tem como essa pessoa não ter esse conhecimento. Ela tem, porque esse conhecimento vem com isso. Então, nós estamos dentro de um contexto maravilhoso, de um contexto divino, de um contexto espiritual, de um contexto cristocêntrico, de um contexto onde ele é o pastor, nós somos as ovelhas, nós estamos dentro de um redil, e ele, com autoridade, com o seu cajado, como disse Davi, o seu cajado e a sua vara me consolam, e ele está nos pastoreando com essa autoridade. Por isso nós vamos completar a nossa carreira.
Agora, a pergunta fundamental: quem garante isso tudo para nós até o final da nossa carreira? Vamos voltar para o texto. O texto é que nos dá autoridade. Nesse versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Eu posso dizer para você e posso dizer para mim: nós vamos completar a carreira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ficar pelo caminho, porque nós somos ovelhas do Senhor, e o Senhor guarda as suas ovelhas, o Senhor protege as suas ovelhas, o Senhor vai nos guardar. Eu sei que tem um momento difícil, eu sei que tem momento que parece que não vai dar, parece que a gente não vai conseguir chegar lá, mas nós vamos chegar, porque Ele vai te guardar, Ele vai me guardar, Ele vai nos livrar do mal. Eu quero dizer uma coisa para você: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque nós estamos num contexto maravilhoso, num contexto onde o Cristo reina, onde o Cristo é o Senhor, onde o Cristo pisou na cabeça de Satanás, onde o Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu pelos nossos pecados. Mais uma vez, lembrando aos irmãos que ele nos garante, e lembrando também que isso não tira a nossa responsabilidade, mas revela a nossa insuficiência. Somos insuficientes, responsáveis, perseverantes, de oração, de jejum, mas insuficientes para ser salvo, para se manter de pé. Mas Ele nos mantém de pé. Louvado seja o Senhor. O texto mostra que nós vamos sempre necessitar desse sumo sacerdote. Vamos voltar para o texto. Desfrutem desse texto. Vejam a maravilha, a beleza, a grandiosidade, como o escritor trabalha isso. Versículo agora 23 ao 25, vejam a continuidade, a progressão, como é vivo o texto. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Os levitas. E Arão teve uma morte assim muito forte, né? Deus leva ele, Moisés e seu filho Eleazar, para o monte e diz para Arão: tira a roupa dele agora, roupa sacerdotal, vista no seu filho, vou matar ele agora. E Deus matou Arão, né? Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Este, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós não chegamos a Deus por qualquer outro caminho, a não ser por Jesus Cristo. E aí o escritor aos Hebreus diz que ele pode salvar totalmente. Percebam, ele pode salvar. Então nós fomos salvos, nós seremos salvos. Ele pode salvar totalmente. Nós que nos achegamos a Deus. Então, a nossa deficiência é muito grande, mas Ele vive a interceder por nós. Mas vamos voltar ao texto e aí vejam o contraste entre os sumos sacerdotes levítico e Jesus Cristo, né? Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Quer dizer, nos convinha. Louvado seja o Senhor. Aí ele descreve o que eu disse quinta-feira, próxima passada, que eu li esse texto com os irmãos. Primeiro, santo. Segundo, inculpável. Terceiro, sem mácula. Quarto, separado dos pecadores. Quinto, feito mais alto do que os céus. Sétimo, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer por todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, nosso Jesus, ele é superior.
Então, nessa superioridade de Cristo, comparando com Arão ou com os outros levitas, ele coloca que ele é santo, inculpável, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifício, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, e ele como oferta, ele como sacrifício, foi o sacrifício imaculado, o sacrifício perfeito. O Pai aspira, e agora nós nos aproximamos de Deus Pai através de Jesus. Percebam a nossa garantia. Levante a sua cabeça. Você não está entregue a si mesmo, você não está entregue à deriva. Não é Satanás que rege o mundo, não é Satanás que rege a nossa vida, é o Senhor que guarda a nossa vida, é o Senhor que está no trono de glória, é o Senhor que está no trono de majestade, é o Senhor que reina, é o Senhor que domina, aquieta o seu coração. Se alegre nele, se fortaleça nele, levante a sua cabeça, volte a caminhar em Cristo Jesus, volte a celebrar, se regozije no Senhor, se renove no Senhor, porque tu és um privilegiado, porque o Senhor escolheu você e vai garantir você até o final. Então, irmãos amados, nós estamos de pé na fé e vamos continuar de pé na fé até o final por causa dele. Então, nós podemos concluir dizendo que toda glória e toda honra pertence ao Senhor. Pertence somente a Ele, né? E fechando o texto, vamos ler o versículo 28 assim: porque a lei, e aí, olha, veja o argumento do escritor, ele traz à memória, mais uma vez, dos seus leitores originais, o rito que eles estavam acostumados a viver. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Bom, para o leitor original, quando ele diz a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, vem a história toda do Velho Testamento, tabernáculo, o templo de Salomão, os levitas, o Arão, né? Aí o escritor continua no seu argumento, mas a palavra do juramento, percebam novamente o termo juramento, e o termo que ele usou lá no versículo 20, mas a palavra do juramento, né, que é o Salmo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam a linha teológica, a gente não pode tirar isso da nossa mente, porque o que isso significa para nós, significa autoridade, significa esperança, e percebam como ele vai fechar isso, né? Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, quer dizer, constitui o filho perfeito para sempre. Você pode dar um glória a Deus. Então, o fiador da superior aliança é perfeito. E a superior aliança, ou a nova aliança, é perfeita, porque ela não é como as outras 5 alianças, não obstante o texto do capítulo 8 fazer referência à aliança do Sinai, da lei escrita em tábuas. Essa nova aliança, ela é agora no nosso coração, como já fora dito, né? Então, esse sumo sacerdote, esse Salvador é perfeito, essa aliança é perfeita, o sumo sacerdote é perfeito, logo, não podemos entrar no céu sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Tu que ainda não recebera Jesus como Senhor Salvador, não recebeu Jesus como Senhor Salvador, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa confessar Cristo Jesus como Salvador para que você entre no céu. Porque sem Jesus não tem como um pecador miserável como nós entrar no céu. Sem Jesus não tem como um pecador, depois que confessa Jesus, ele se torna, como disse Lutero, um pecador santo, mas ainda assim não tem como a gente entrar no céu sem Jesus como o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Não tem como tirar Jesus dessa equação da salvação, né? Não tem.
E nós precisamos dele, ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. Precisamos perseverar em Jesus, precisamos olhar para Jesus, precisamos estar aos pés de Jesus, como Maria estava aos pés de Jesus quando Jesus chega em Betânia. E Marta agitada, Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse algo maravilhoso: e essa parte ninguém vai tirar dela. Então, Jesus ninguém pode tirar de nós, porque é ele que nos guarda, é ele que nos proteja. Receba Jesus, acorde, irmão, para Jesus, viva para Jesus, se consagre a Jesus, respire Jesus, clame a Jesus, louve a Jesus para todo sempre. Então, fechando, nós somos salvos em Jesus, nós estamos sendo salvos em Jesus e nós seremos salvos em Jesus. Que o Pai nos guarde em Jesus Cristo até o final. Que Deus nos abençoe e que possamos olhar esse texto e com todo esse contexto dizer: louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Pai, por Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos chegar até o final por causa de Cristo, seu Filho amado. Nós te louvamos pelo seu amor, te louvamos pela sua grande graça, te louvamos pela sua grande misericórdia. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba as nossas ações de graça por Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua doce e maravilhosa palavra. Eu quero orar pelas famílias, eu quero orar pela igreja, que a tua igreja possa ficar firme em Cristo Jesus, que possamos perseverar em Cristo Jesus, que possamos caminhar em Cristo Jesus. Seja com a tua igreja, fortalece a tua igreja e nós queremos te levantar louvor, ações de graça, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti e que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Domingo próximo, se Deus assim nos permitir, louvado seja Deus, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor. Se você pode, esteja conosco, leve a sua máscara. Nós estamos com distanciamento, com álcool gel, álcool líquido, né? Nós estamos usando lá na igreja, medindo a temperatura dos irmãos, estamos com todos os cuidados, né? E orando, pedindo que Deus nos guarde, porque é Ele que pode nos guardar, né? Eu sei que alguns irmãos estão evitando mas a gente vai na farmácia, a gente vai no mercado, famílias chegam dentro da nossa casa, só Deus para nos guardar. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver de qualquer maneira, mas na igreja a gente está tendo o nosso cuidado, graças a Deus, com distanciamento, com todo o cuidado, em oração, pedindo a Deus que nos guarde, porque só Deus, enquanto não sair a vacina, a gente vai ter que ter esses cuidados e, por favor, procure manter o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, domingo estaremos lá, né? Mas se você não pode ir, de fato, né, não deixe de estar nos acompanhando. Às 10 horas da manhã, nós estaremos abrindo a transmissão para a exposição de Mateus capítulo 7. Que Deus te abençoe, rica e abundante em Cristo Jesus. Fique em paz.